Olá, queridos alunos, como estão? Tudo bem? Espero que tenham feito boa prova, tá? Nós vamos fazer agora a correção das atividades, né? E vamos entrar um pouquinho na questão de ângulo e ver o que ocorre com o ângulo dentro das figuras geométricas, tá? Mais específico no triângulo, tá? Umas características do ângulo em relação aos triângulos, beleza? Então, vou tirar minha imagem daqui, minha filmagem, para a gente corrigir aqui, tá? Vamos lá. O número 1 perguntava assim: a superfície de uma mesa é exemplo na geometria de quê, né? O que uma superfície de uma mesa parece dentro da geometria, né? Ela parece como um plano, né? Uma forma plana. Se você olhar uma mesa da parte de cima, ela parece com um plano. Um ponto é apenas um pontinho, não tem nada a ver com uma mesa. Uma reta é só uma linha. A semi-reta quer dizer, a reta ela é infinita, né, por dois lados. E a semi-reta ela tem uma origem e vai embora. E o cone, ela é aquela figura geométrica que parece até uma casquinha de sorvete, né? Então é o plano. A número 2 pergunta: um barbante esticado é exemplo na geometria de quê? De uma reta, né? Só que o barbante ele vai ter fim, né? Então eu botaria que é um segmento de reta, tá? O barbante. A não ser que o barbante seja infinito, porque a reta ela vai por dois lados e vai embora. Aí você tem um segmento de reta, que ela tem um início, mas não tem um fim. E você tem o segmento de reta, que é só um pedaço. No caso do barbante, eu diria que é um segmento de reta. Mas dentro das opções que estão aqui, a letra B é a melhor. E a gente tem a número 3, que é marcar a alternativa, que nomeia corretamente uma reta, um ponto, um segmento de reta e um plano. Vamos só dar uma lembradinha nisso aqui, que isso aqui é importante, que é o seguinte: a reta. A reta é representada sempre por letra minúscula, tá? Por exemplo, reta R, reta S, tá? São letras minúsculas que representam uma R, uma reta. Um ponto ele é sempre representado por letra maiúscula, por exemplo, letra A, maiúsculo, pode ser a, a B, né? Qualquer letra maiúscula representa um ponto. Um segmento de reta são duas letras maiúsculas com uma seta em cima, né? É um segmento, quer dizer, tem um começo, mas não tem um fim. Então, pode ser um segmento de reta, até mesmo AB também. E o segmento de reta, em um plano, ele sempre é representado, uma figura plana interna, ela é representada sempre por uma letra grega. Alfa, beta, as letras gregas, tá? Ômega, que é representada assim. Isso aí, não precisa gravar quais são as letras gregas. Você vai ver uma letra diferentezinha, você sabe que ela está representando um plano. Então, aqui, ó, qual dessas aqui representa corretamente? Ó, uma reta, letra minúscula. Um ponto, letra maiúscula. Um segmento de reta com a seta em cima. E um plano com uma letra grega. Então, tá aí. Essa é a nossa alternativa, letra A. Tá? Vamos para o próximo. A gente tem aqui: a figura representa as retas R e S, está vendo que reta é representada por letra minúscula, que se interceptam em um determinado ponto. Com base em seus conhecimentos sobre reta, semi-reta e segmento de reta, responda aos itens a seguir. Então, a letra A pergunta: a reta R passa por quais pontos? A reta R é essa aqui. Ela passa pelo ponto A, E e C, né? Então, tá aqui, A, C e E. A reta S passa pelos pontos D, E e B, né? B, D e E, botando na ordem alfabética. As retas R e S passam por um ponto ao mesmo tempo em comum. Qual é esse ponto?
O ponto E, né? As duas, a reta R e a reta S, você vê que elas não têm fim, tem essa setinha aqui, elas não tem fim. Então são retas. Passam as duas ao mesmo tempo pelo ponto E. E número D. A quantas semi-retas com origem no ponto E? No ponto E, que ele vai no ponto E e vai embora, né? Então, semi-reta tem a EA, que vai daqui para cá, ó. Tem a EC, que vai daqui para cá, tem a EB e tem a ED. Então, são 4. Tá aqui. E quais segmentos de reta? Segmento de reta é um pedaço só, né? Um pedaço só, deixa eu pegar até de outra cor. Um pedaço só seria isso aqui, ó. Um segmento de reta aqui, por exemplo, tem esse DE. Ficou da mesma cor, não deu para ver. Deixa eu pegar uma cor amarela aqui, ó. Um outro aqui, ó. EB. Se EB é um segmento de reta, ele termina ali e começa aqui, ó. Segmento de reta. Então, quais são os segmentos de reta? São 6, ó. EA. Não pode botar EA e AE, que é o mesmo, tá? Então, não iria repetir. Tá? Seria igual esse aqui, EB e BE, tá falando do mesmo, que é esse aqui. Então, você não botaria duas vezes, não. Então, aqui, ó, EA, que vai daqui ali, EC, AE, EB, ED e BD. Isso aqui tem sua importância no seguinte. Você conseguiu olhar uma figura geométrica e identificar ela num espaço, tem que vir do conceito lá embaixo. Ele está buscando lá no comecinho o que define um ponto. Um ponto é o início de qualquer desenho. Mas que você pegue o lápis e desenhe qualquer coisa, um coração, por exemplo, você vai fazer um ponto. Por exemplo, deixa eu pegar aqui pegar uma cor aqui. O roxo. Como é que você vai desenhar um coração? Você vai fazer um ponto e vai embora para um lado. Você vai chegar naquele mesmo ponto e vai para o outro lado. Então, para desenhar um coração, inicia de um ponto que vai tendo continuação. Então, tudo inicia de um ponto. Então, na figura geométrica, o estudo dela inicia no ponto, na reta, e depois a união das retas vão formar as figuras geométricas, né? Então, por isso que a gente estuda isso aqui. Tá? Isso aqui é só, eu acho que a minha visão como professor para vocês é que é mais com relação a entendimento essa matéria aqui. Tá? Não é que eu tenho que gravar esses detalhes todos. Não é. Para você olhar e entender da onde saiu uma figura geométrica. Tá? Então, foi essas duas páginas. Após a explicação que eu vou dar agora, você vai fazer a página 273 e 274. Tá? Então, vamos lá. No nosso livro, está aqui, ó, que o livro vai vir abordando aqui a parte de ângulo. Tá? Então, você tem que entender o seguinte, que quando as retas se encontram em um determinado ponto, chamado de vértice aqui, né, que é a união de duas retas, ele faz um ângulo, que seria esse espaço entre uma reta e outra. Tá? Essa régua redonda aqui, que se chama transferidor, ela mede exatamente os ângulos, tá? Que é essa parte redonda aqui. Vamos lá no pente. Não, deixa eu só falar aqui embaixo, ó, que os ângulos são denominados em graus, está aqui ó, com essa bolinha. Lá no pente eu vou explicar melhor, que é essa bolinha. E a gente tem o ângulo reto, ângulo agudo, obtuso e raso. Isso aqui tem que gravar. Isso tem que gravar esses nomes, tá? Ângulo reto, agudo, obtuso e raso. O que é isso? Vamos lá no pente. Isso aqui é importante. Lembrando que quando eu falo que é importante, é porque você vai ver mais lá na frente, você vai ver. Falou em geometria, falou em ângulo, isso é certo. Então, só começando com uma bola aqui, eu tenho que pensar o seguinte, que o limite máximo de uma bola, porque a bola ela começa e tem fim, né? Onde ela começa? Vamos supor que ela começa nesse ponto amarelo aqui, ó. Deixa eu pegar uma grossura maior. Vamos pensar que ela começa nesse ponto amarelo aqui.
Então, esse é o início da bola. Então, ela vem vindo aqui, ó. Vem vindo. E quando que essa bola vai terminar? Quando ela chegar nessa bola, nesse ponto novamente. Então, ela tem um início e tem um fim, todo círculo, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, que ela inicia no grau 0, que é onde não tem grau nenhum, que eu vou representar com essa bolinha aqui, e a volta completa até chegar aqui dá 360. 360 graus. Então é isso aqui, ela começa no ponto 0, aí 1 grau, 2 graus, 3 graus, 5 graus, 10 graus, 180 graus, até chegar a 360. Então 360 é uma volta completa. Então, tanto que quando você vê uma manobra de skate, por exemplo, que, nossa, mandou a manobra 360, quer dizer, ele pegou o skate e deu uma volta completa em cima dele. Entendeu? Então, isso que é 360 graus, é uma volta inteira. É o grau maior que existe, tá? Então, se eu pegar um triângulo e fazer assim, ó, dentro desse círculo aqui, ó, e tentar botar ele bem no meio certinho, né? O que eu fiz aqui? Eu dividi essa bola em 4 partes. Vou te mostrar as 4 partes aqui. Ó, nessa parte aqui e nessa parte aqui, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu falei que 360, a gente tem que pensar que cada pedaço desse tem o mesmo tamanho, tá? Então, se eu falei para vocês agora que 360 graus é a volta máxima que pode se dar numa bola, numa circunferência. Se eu dividir ela em 4, vamos pegar 360 e dividir por 4 para ver o que vai dar. 4. Pego 36. 9 vezes 4, 36. 36 menos 36 sobra nada. Abaixo 0. Não tem nada para botar lá, boto 0, acabou minha conta. Então, quer dizer que esse espaço aqui, ó, ele mede 90 graus. Beleza? Então, esse ângulo aqui, ó, você vê que ele faz um X em pé, né? Uma cruzinha certinha no meio. Então, esse ângulo aqui, ó, que fazem assim, ó, que faz assim, ele é chamado de ângulo reto. Ângulo reto. Porque ele faz 90 graus. Sempre que faz 90 graus é o ângulo reto. Tá? Por exemplo, na sua sala, no seu quarto, por exemplo, ele tem que ter, no cantinho da parede, ele tem que ter 90 graus. Se não tiver 90 graus, a sua parede está torta. Entendeu? É um exemplo bom para se dar. Então, a gente tem um ângulo reto, a gente tem o ângulo obtuso, que vai ser o quê? Menor do que 90 graus. Menor quanto? Qualquer menor que seja. Ele for menor do que 90 graus, você vê que deu uma descida aqui. Ele vai ser o ângulo obtuso. Bota só OB que a gente vai ler lá no livro lá de novo. Obtuso. E qualquer ângulo que for maior do que 90 graus, ó, tipo assim, ó, ele passou de 90, vai ser um ângulo agudo. Vou botar AG, tá? De agudo. Vai ser um ângulo agudo. E o ângulo que bate uma linha assim, ó, vai ser chamado ângulo raso. Nossa, professor, mas você falou que é 2 retas, né? Não, mas tem um ângulo aqui sim, é esse ângulo aqui, ó, que deu meia volta de círculo. Ele é chamado ângulo raso. RA, raso, tá?
que seria esse ângulo aqui, ó. Então, esses são os tipos de ângulos que a gente sabe, que a gente pode estudar. Ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Se ele for menor do que 90 graus, vai ser obtuso. Se for maior do que 90, vai ser agudo. E se ele chegar em meia volta de círculo, né, que é metade de um círculo aqui, é o ângulo raso. Vamos lá no livro que você vai ver isso agora no livro aqui, ó. Está aqui, ó, reto. Reto porque, olha, ele tem 90 graus. Está aqui no seu livro, na página 271. Ângulo reto, 90 graus. Se for menor do que 90, agudo. Maior do que 90, obtuso. E se ele der uma meia volta aqui, ângulo raso. Tá? Então, você tem que gravar. Reto, agudo, obtuso e raso. Saber o que é o que. Aí, vendo aqui, a gente tem as figuras geométricas, que elas são regulares quando ela tem a linha do mesmo tamanho, forma a figura geométrica. Mas sempre é assim? Não, né? A gente vai ver algumas peculiaridades do triângulo, tá? Do triângulo. O que a gente tem que olhar no triângulo? Que o triângulo tem um vértice, que é essas esquininhas aqui, ó, tem 3 vértices, ele tem 3 lados, que no caso essas segmentos de reta aqui. Ele tem um lado, tem o vértice, tem um lado, e tem os ângulos, que é essas uniõezinhas aqui de dentro. Tem 3 também, tá? Então, dentro do ângulo dos triângulos, a gente tem nomes também. Então, vamos lá no coisa de novo. Agora é o seguinte. Tem que gravar o ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo agudo e ângulo raso. Tá? O que é o quê? Ângulo reto 90 graus. Se for menor do que 90, é o agudo, maior do que 90, obtuso. E o ângulo de semicírculo é o raso. Então, se eu pegar um triângulo e ele estiver certinho assim, né? Lembra que eu falei ali agora que o triângulo ele tem 3 ângulos também aqui, ó, internos. Ó. Você tem que pensar o seguinte, que todo triângulo, ele internamente, esses ângulos têm que somar 180 graus. Todo triângulo internamente tem 180 graus. Tá? Graus. Se eu pegar esse, se eu souber a medida desse e desse, e somar eles, tem que ser 180 graus. Isso é só por curiosidade, mas você vai estudar sobre isso mais à frente. Está estudando agora é sobre os lados e os ângulos. Então, vamos falar o seguinte, que o triângulo que tem uma base reta, pelo menos um ângulo reto, que no caso é esse aqui, ó. Calma aí. Que no caso é esse aqui. Ele é chamado de triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Porque tem um ângulo reto, ele é representado por um quadradinho com um pontinho dentro. Triângulo retângulo. Se esse triângulo tiver um ângulo igual aquele triângulo ali do lado, que os ângulos, todos os ângulos são menor do que 90 graus, eu falei que o ângulo menor que 90 é o quê? Obtuso, né? Então, esse aqui vai ser o obtusângulo. Tá? Esse aqui é o triângulo retângulo, que é o ângulo reto. O ângulo menor, que tem todos os ângulos menor que 90 é obtusângulo. E o triângulo que tem um ângulo maior do que 90, deixa eu ver se consigo fazer com esse. Esse aqui não vai dar, vou ter que fazer com a mão. Fazer na mão. Deixa eu ver se esse aqui dá. Até dá. Assim dá para fazer. No caso, esse triângulo aqui, esse ângulo aqui, ele é aberto.
Esse ângulo aqui, ele é maior do que 90 graus. E esse aqui são achatadinhos, tá vendo? Então, retângulo, obtusângulo, que é obtuso, e acutângulo, que é o ângulo agudo. Acutângulo, ângulo agudo. Vamos lá no livro. Agudo, acutângulo. Eu até esqueci que eu falei ali, mas aqui, ó, triângulo retângulo é que tem um ângulo reto. O ângulo agudo, acutângulo. Ângulo agudo, acutângulo. E o ângulo obtuso, obtusângulo. Acho que eu falei trocado ali, né? Me desculpa, tá? Eu tô pensando já na parte dos lados do triângulo lá, meu. De repente falei errado, não lembro, mas aqui tá pra gente falar certinho, ó. Retângulo, o ângulo de 90. Tá vendo que ele é sempre representado assim, com uma bolinha ou um quadradinho. Os ângulos aqui, ó, você lembra que eu falei que tem que dar 180 graus? Ó? Se você pegar 70 mais 60, dá 130. Mais 50, 180. Tá vendo? Sempre dá 180 graus dentro dos triângulos. Nenhum é maior do que 90 ou igual. Então, tem os ângulos agudos e acutângulo. E aqui a gente tem um ângulo maior do que 90, ó, 155 graus. Então, é um ângulo obtuso, é obtusângulo. Tá? E a gente tem os triângulos quantos ao lado. Aqui não preciso nem ir lá, por aqui mesmo eu consigo falar. Que é o quê? Se eu tenho o triângulo com os três lados iguais, deixa eu ir lá, que lá eu consigo desenhar, eu me sinto mais seguro. Não, seguro assim, que eu vejo que eu falo com mais, exemplifico melhor. Pode acontecer três casos em relação aos lados do triângulo. A gente pode ter os três lados iguais, a gente pode ter dois lados iguais e um diferente, e a gente pode ter os três lados, cada um com um tamanho, tá? É que eu faço em verde. Os três lados iguais, ó, esse lado, esse lado. Esse lado igual é o triângulo equilátero, tá? Equilátero. Se a gente tem dois lados iguais e um diferente, esses dois lados são iguais, esse aqui é diferente. Esse é equilátero, esse é isósceles. Isósceles é que tem dois lados iguais e um diferente. E o triângulo que tem cada lado um diferente do outro, esse é diferente, é de um tamanho diferente desse, tamanho diferente desse, tamanho diferente desse, todos os três lados são diferentes, é um triângulo escaleno, tá? Então, o tipo de triângulo que a gente tem é equilátero, isósceles e escaleno. E isso é quanto ao lado. E quanto ao ângulo, é o triângulo retângulo, obtusângulo, acutângulo, que é o ângulo agudo, acutângulo, e obtusângulo, que é o ângulo maior do que 90. Tá? Vamos voltar ao livro. E é isso que a gente precisa saber para fazer essas duas páginas. Ó. Fazer a página 230, 273, que é esse pedaço, só essa número 1 aqui. E essa aqui é só para botar os nomes dos triângulos, beleza? Essa parte, criança, é muito importante. Essa parte de triângulo é muito importante. Tudo que é geometria fala sobre essas partes assim, tá? Vai falar de triângulo, estudo de triângulo é extenso demais. Tá? Então tem que lembrar, equilátero, isósceles, escaleno, retângulo, obtusângulo e acutângulo. Beleza? Isso aí, crianças. Um forte abraço e com Deus.